Se há algo que está sempre no meu coração de forma bem clara, é o fato de que Deus fala. A voz de Deus é poder. A gente só precisa ser sensível para entender qual é a voz de Deus dentre tantas vozes que estão gritando o tempo todo. Porque tudo grita ao nosso redor e a gente precisa ser sensível, espiritualmente falando, para saber discernir qual é e qual não é a voz de Deus. Que tem voz que parece ser a voz de Deus, mas não é. Então, nessa transmissão de hoje, nesta mentoria bíblica, eu quero justamente falar com você sobre o poder da voz de Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro, seja muito bem-vindo a esta oportunidade. É hora de você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um joinha, um like, curtir essa transmissão, também escrever aqui seu nome, sua cidade, seu pedido de oração e, se quiser, também o seu testemunho. Porque eu vou dizer uma coisa, eu tenho certeza que você, nesses próximos dias, vai ter um testemunho para contar daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Então seja muito bem-vindo à nossa transmissão de hoje. Aproveita, manda agora mesmo para 5 pessoas. Manda agora para 5 pessoas essa transmissão. Hoje o tema é Deus quer falar com você agora, porque não dá para ficar pensando que Deus vai falar com a gente daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 5 anos. Não dá para ficar esperando. Eu quero ouvir a voz de Deus e olha, nesse momento, não. Você pode ouvir a voz de Deus agora, hoje. Aliás, você não está aqui nessa transmissão por acaso, nesta mentoria 6h33 por acaso. Deus te trouxe para ministrar sobre a sua vida, então seja bem-vindo. Isso, no chat, pode ir falando aí a cidade que você está. Olha, Janete Carvalho de Manaus, Amazonas, Deus abençoe, muito bom ter você aqui. A Adriana de Martino, de Biguaçu, Ivan Frank, Takeshi Ugoshi, aqui de Florianópolis, Silvana Marcelino, Deus abençoe sua vida. Janaína Quevedo, Deus abençoe. Heloísa Girolete, Deus abençoe sua vida. Márcia Silva, Wanda Gottert, lá de Chapecó, também com a gente aqui, Vilma Miller, de Florianópolis, Deus abençoe sua vida. Eliel Veiga da Silva, muito bom ter aqui. Neuza Souza, Lourdes Farias, Joseni Gomes, Noemi de Oliveira, Pastor Nino, deixa eu ver quem mais aqui, Ângela Martins, J. Raquel, Ana Maria Silva, tanta gente conosco aqui. Maria Silva Ferreira, Maria Selma Ferreira, Deus abençoe sua vida. É muito bom ter cada um de vocês. Gisele Brigman, você está aqui. A Gisele Alice está aqui, Deus abençoe. Antonieta lá de Porto, Portugal. Enfim, tantas pessoas conectadas com a gente. Nós vamos para a palavra. Eu quero meditar nesta mentoria com este tema: Deus quer falar com você agora. Vamos para a palavra de Deus, lá no Salmo 29, versos 3 e 4. Salmos não é com capítulos, salmos são hinos, salmos. Então, são poesias, salmos, Salmo 29 e os versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Se há uma certeza no meu coração, é o fato de que Deus ainda fala. Ele fala através da sua palavra, ele fala através dos dons espirituais por pessoas, ele fala através do Espírito Santo, que traz impressões e fala audivelmente nos nossos ouvidos, ou impressões no espírito, ou até mesmo nas emoções, na alma. Ele fala através de sonhos, através de visões, e também eu digo que há um jeito peculiar de Deus falar, através de circunstâncias. Agora, a Bíblia Sagrada é a voz de Deus.
é a voz de Deus. Num mundo cheio de desafios que a gente tem, desafetos, adversidades e problemas, com tantas vozes competindo por nossa atenção, nós que desejamos ouvir a voz de Deus, devemos buscá-lo com todo o coração, porque quanto mais o buscamos, mais discernimento teremos para ouvir a sua voz com clareza. E de verdade, parece-me aqui que Deus está, neste exato momento, sussurrando no nosso coração: eu quero falar contigo agora. Sim, Deus quer falar com você agora. A voz de Deus, entenda, não está atrelada apenas a um som, mas a voz de Deus às vezes vem trazendo uma direção muito clara, vem trazendo cura, vem trazendo poder, vem trazendo vida, vem trazendo restauração. E eu anotei aqui alguns pontos que eu quero compartilhar com você. O primeiro é: as tempestades são limitadas pela permissão de Deus. Eu quero que você anote isso, você grave isso, escreva isso agora. Porque quando eu estava meditando nesta palavra, eu tive este insight, este impulso da parte de Deus, de que as tempestades, elas têm uma limitação, elas têm uma barreira, até onde é que elas podem sacudir o nosso barco, elas podem vir contra a nossa fé, e as tempestades, elas são limitadas pela permissão de Deus. Isso, Tiago Heller, Deus abençoe, Rosinéria da Silva, Ivan Frank, Gisele Brigman, também aqui Vilma Miller, Carlos Laerte, Li Kadosh, Deus abençoe, Karine Melo, Simone Cici, Deus abençoe, Adriana de Martino, Pamela Monteiro, Andréia Castro, Cidinha Xavier. É isso aí, desse jeito, Jócia Cunha. As tempestades, elas são limitadas pela permissão de Deus. Quando a gente olha para o capítulo 4 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, nós vamos olhar para o momento em que os discípulos estão com Jesus depois de receberem uma instrução de Jesus, atravessando para o outro lado do mar da Galileia. Eles estão em meio à travessia. Eles estão em meio a um lugar que Pedro já conhecia muito bem, porque tinha sido pescador ali. Por ter muitas montanhas ao redor e o vento ali ser canalizado por aquele movimento, por aquelas montanhas, então ali, vez por outra, podia surgir tempestades súbitas, terríveis. Só que esta tempestade em si era uma tempestade que parecia ser uma tempestade comum, mas tinha um fundo espiritual, porque o inimigo não queria que Jesus chegasse em Gadara. Lá tinha um homem endemoniado que precisava ser liberto. Então, a tempestade vem enquanto Jesus está dormindo. Os discípulos estavam com medo e com medo começaram a clamar: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus se levanta, o texto diz, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. E a bonança veio e se fez. Entenda, nenhuma tempestade, quer seja emocional, espiritual, física, familiar, financeira, ministerial, profissional, nenhuma tempestade, qualquer que seja a tempestade, ultrapassa o limite da permissão de Deus, escapa do controle de Deus. Entenda isso. Se a tempestade veio, é porque Deus permitiu, com um propósito. Aliás, o verbo usado em Marcos 4,
versículo 39, para acalmar, é o grego siopa, que indica silêncio imposto por autoridade. Silêncio imposto por autoridade. Quer dizer, Jesus fala, acalma, siopa, e na hora que Jesus fala, o silêncio vem e a tempestade cala. Eu e você precisamos entender isso. Por isso precisamos o tempo todo estarmos atentos com a voz de Deus. A tempestade pode ser barulhenta. O vento pode estar soprando com muita força. E a voz da tempestade pode ser terrível, mas ela não tem mais autoridade do que a voz que a criou. Porque tudo que existe, vento, mar, montanha, qualquer que sejam as coisas, nada disso tem mais poder do que a voz de quem a criou. A segunda coisa que eu anotei, que eu quero que você anote aí e grave na sua vida, porque isso pode fazer a diferença neste dia, é que a voz de Deus é poderosa. Escreva isso agora. A voz de Deus é poderosa. Muito forte. Maria Aparecida Gonçalves, Onibuso Ribeiro, Andrei Anzoateg, Deus abençoe, Mateus Emerim, Nara Janes Pérez, Nara Janas Jane Teles Pereira, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal da nossa conta, Guilherme Silveira de Oliveira, tanta gente participando. É tão bom ver tantas pessoas preciosas aqui participando da nossa transmissão. Pois bem, a voz de Deus é poderosa. A gente olha para o Salmo 29, a gente vai aprender sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a glória do Senhor. É muito, mas muito importante a gente entender os caminhos de Deus, o agir de Deus, de forma linda, de forma ímpar. No Salmo 29, os versos 4 a 10, diz assim, olha só, fala sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e ao Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Meu Deus, que texto extraordinário é este que a gente lê no Salmo 29. O Salmo 29 é um salmo de Davi que celebra o quê? O poder da voz de Deus, dizendo que a voz de Deus é soberana, que a criação sempre estará abaixo da voz de Deus. Diante de uma tempestade real, e provavelmente Davi escreve num enfrentamento como este, ele está falando sobre a majestade de Deus, a grandeza de Deus, como um rei que governa até mesmo sobre os trovões. Nós vamos ver por 7 vezes a expressão a voz do Senhor no Salmo 29. 7 vezes. Isso indica o quê? Quando a gente olha para a questão judaica, indica perfeição, plenitude da autoridade de Deus. É inquestionável. Quer dizer, a voz do Senhor quebra os cedros, o verso 5. É símbolo do quê? Da força de Deus. Faz saltar os montes. É símbolo do quê?
que Deus tem poder para estabilizar a terra, que despede chamas de fogo. Quer dizer que Deus tem poder sobre os elementos da terra. Faz tremer o deserto. Quer dizer que até nos lugares secos, quando Ele fala, a água aparece. Desnuda os bosques e no seu templo tudo diz glória. É lindo quando a gente observa, porque a voz do Senhor não é uma coisa para ser observada, para ser contemplada apenas, mas é uma coisa para ser experimentada, porque a voz do Senhor cria do nada tudo, a voz do Senhor transforma a nossa vida. Foi a voz do Senhor que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o Senhor disse, haja luz, e o texto diz, e houve luz. Ele foi dizendo, e as coisas foram acontecendo. Então entenda o que eu vou dizer aqui. A voz de Deus não informa, a voz de Deus transforma. Ela não apenas fala sobre o caos, mas ela faz o caos se silenciar. É muito forte, gente. E aí, em terceiro lugar, eu quero que você anote isso. Porque eu e você precisamos disso. Nos atentar à voz de Deus. Então, escreva. Eu vou me atentar à voz de Deus agora. Não é amanhã, é agora. É estar comprometido com a voz de Deus hoje, já. É isso. Essa é uma verdade que nós não podemos deixar passar. Demétrio, Deus abençoe. Lisiane, Nani, Deus abençoe. Maria Selma Ferreira, Zaida Horst, também aqui com a gente, Daniele Cordeiro de Oliveira, Luzia Policarpo, Luzia Policarpo, Paulo Freitas, Augusto Barbosa, Jurema Ramos, Sônia Telheria, deixa eu ver quem mais, Jane Castro, Noeli Quilpe, Cidinha Xavier, deixa eu ver quem mais, Regina Santana, Edna Mendes, tanta gente conosco aqui, muito bom. Então anote aí, eu vou me atentar à voz de Deus agora. Aliás, quando a gente olha para Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, a gente recebe uma instrução de Deus assim, poderosa. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. E eu digo assim, é um texto extraordinário. Diz assim, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Meu Deus, é muito forte isso aqui. É muito forte, gente. É muito extraordinário esse texto. Então, se hoje a gente ouvir a voz de Deus, quer dizer, a partir do momento que eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que ter sensibilidade e entender que eu preciso obedecer. O autor de Hebreus está usando o Salmo 95 para advertir os crentes em Jesus a não repetirem o erro do povo de Israel lá no deserto, que ouviram a voz de Deus, receberam a instrução, mas endureceram o coração, e porque endureceram o coração, deixaram de viver o cuidado de Deus, o melhor de Deus. Quando a gente olha para esta palavra hoje, que está no início desta declaração, hoje, se ouvirdes a sua voz, quer dizer, o agora, o hoje, você vai olhar que está no grego, e no grego significa semeron, que quer dizer o quê? Agora, oportunidade, já. Não se trata apenas de um tempo cronológico, mas de um kairos. É o toque de Deus, o toque do tempo de Deus no tempo do homem. É o tempo decisivo de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus agora, eu preciso obedecer agora, eu preciso me posicionar agora, eu preciso decidir agora, eu preciso entender agora, eu não posso ficar deixando para amanhã. É muito forte.
Não deixe para ouvir a voz de Deus quando as coisas já não têm mais o que fazer, quando já não tem mais para onde ir. Porque a procrastinação é um problema, é um dos maiores problemas para o romper. Deus está falando hoje com você aqui, Deus fala agora. E você precisa estar sensível, atento para ouvir a voz de Deus. Porque Deus te dá a direção, Deus te fala com sinais, fecha portas. Deus faz as pessoas cometerem ato falho diante de você. Então você precisa, ato falho, a pessoa fala uma coisa, porque não é o que a pessoa faz, às vezes faz de forma impensada, mas é o que ela fala. Ela fala, às vezes na fala ela expõe o coração. E é terrível isso. Você tem que estar atento, tem que ser resiliente. Entenda isso, porque quem ouve a voz de Deus, ele faz o desespero calar, a tempestade cessar. Ele faz o céu se abrir. E eu quero concluir dizendo que a voz de Deus cala a dúvida e ativa o sobrenatural. Eu disse que a voz de Deus cala a dúvida e ativa o sobrenatural. Jesus, quando chega diante do túmulo de Lázaro, ele diz, tirai a pedra, tiram a pedra. E ele logo diz, Lázaro, vem para fora. E a palavra de Jesus faz com que toda a dúvida que tinham ali cesse. Esta palavra grega usada para Lázaro vem para fora é kraugazas, que quer dizer um clamor que rompe a barreira do natural. De verdade, a natureza tem que se submeter ao Criador, se submeter àquele que tem todo o poder. A morte tem que se submeter ao dono da vida. É isso. Entenda que quando Deus fala, o mar se aquieta, o morto ressuscita, a dúvida desaparece, a tempestade é acalmada e a fé é levantada. Meu Senhor, entenda que a voz de Deus é a senha para coisas novas, para o sobrenatural acontecer, porque a voz de Deus muda tudo, inclusive o seu agora. O seu agora vai ser extraordinário, vai ser tremendo, vai ser poderoso. Escreva aí, o meu dia de hoje será extraordinário em nome de Jesus. Escreve aí, declare isso. Eu quero orar, quero abençoar você, declarando os céus abertos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, no nome de Jesus eu me coloco diante de Ti. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua unção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Eu creio no poder da Tua palavra, que quando o Senhor fala, a tempestade cala. Quando o Senhor fala, a enfermidade tem que ir embora. Quando o Senhor fala, milagres acontecem. Quando o Senhor fala, o sobrenatural vem. Quando o Senhor fala, meu Deus, circunstâncias são transformadas. E eu oro agora, dizendo, meu Deus, que é dia de ouvirmos a Tua voz, para termos de Ti a clareza nas decisões que precisamos tomar, para termos, Senhor, de Ti a resposta que precisamos para que a nossa alma sedenta encontre alegria, satisfação e vida. Eu oro agora pelos meus irmãos que estão comigo nesta transmissão e declaro um novo tempo para a glória do Teu nome. Eu oro em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Gente, me perdoe pelo horário. Me perdoe, mas eu tinha que comunicar tudo isso com você hoje. Eu creio que há algo novo e lindo do Senhor para acontecer na sua vida. Se você não é membro do canal, você pode ser membro. É só clicar aí, seja membro. Se você está aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha, curte essa transmissão, dá um like aqui, como também escreve aqui sua cidade, seu
pedido de oração, seu testemunho e compartilha com 5 pessoas, tá bom? Deus te abençoe de forma extraordinária. Não esqueça, você pode ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus hoje, em meio ao seu trabalho, seus desafios, e entenda que Deus é contigo. Até o nosso próximo encontro.